Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o HFOF. Já tinha um tempinho que eu não gravava dele, né? O pessoal até cobrou no outro vídeo. Pô, não falou mais do HFOF, grava aí, não sei o que. Não lembro nem o nome do rapaz que falou. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesse FOF da Red, que continua com desconto legal em relação ao patrimonial. É um dos grandes produtos que a gente tem, né? Mais de 1 bi de patrimônio. Taxas ok, a taxa de performance meio ruimzinha, mas a taxa de administração ok, então acaba que uma coisa meio que compensa a outra. Vamos lá. Cenário macro e político eu vou passar, eu só vou destacar o único ponto, né, que o ano terminou de forma melancólica, de fato a gente viu ali de novembro para frente queda generalizada, que foi chato, né, porque se você pegar e comparar o Brasil com os mercados lá fora e tudo, os Estados Unidos teve queda assim, absurda, caiu, se não me engano, foi 20% que caiu o S&P, a Europa também, mesma coisa, e o Brasil estava indo bem, a bolsa estava indo bem, e aí finalizar o ano dessa forma é tipo, sei lá, seu time tomou o gol nos 45 do segundo tempo, sabe? É meio chato, tava indo tudo legal, né? A gente, se tivesse conseguido manter a performance, pelo menos tivesse lateralizado, a gente ia fechar o ano, tipo assim, um dos melhores resultados de bolsa do mundo, né? Mas paciência. Aqui a gente tem uma retrospectiva do ano de 22, o fundo movimentou 470 milhões de reais. Porém, ele não fez ganho de capital relevante nesse último ano, né? A gente pode ver aqui, ele acabou vendendo algumas coisas no prejuízo, outras coisas no lucro e tal, e aqui algumas as movimentações que ele fez. Ele até coloca, né, que a parte do lucro que ele obteve, ele utilizou para compensar prejuízo. Então, como ele nesse ano, como está tudo muito difícil dele realizar giros, dele se movimentar por conta mesmo a bolsa brasileira tendo de certa forma andando, os fundos imobiliários estão muito amassados ainda, ele só conseguiu girar a posição. Então ele vendia uma coisa com lucro aqui, vendia outra coisa com prejuízo, aí ficava no 0 a 0, e aí ele foi fazendo essa movimentação para tentar colocar o dinheiro em ativos de melhor qualidade, visando um upside futuro. A gente vai ver isso até deixa eu mostrar aqui, ó, nessa parte da composição de resultado. Desde ali do primeiro semestre de 21, ele já não faz ganho de capital. Já está um bom tempo sem fazer, né? E a tendência, pelo que parece, nesse ano também vai continuar sem fazer ganho de capital. Isso, por um lado, para o investidor, até o cara mais iniciante, é uma coisa de certa forma boa, digamos assim. Porque o cara que está entrando agora, está comprando um FOF para aprender e tal, que eu acho que é o perfil para quem está começando, né, de fazer isso, acho bem interessante para quem está começando ir atrás de um FOF e tal, aprender estratégia, entender essas movimentações que ele fez, por exemplo, perder o medo às vezes de girar um prejuízo, porque às vezes você fica, putz, fazer prejuízo é chato, de fato é chato vender coisa no prejuízo, mas às vezes tem que ser feito. Então você pega aí o HFOF, vendeu várias coisas com prejuízo, vendeu coisas com lucro, praticamente ficou no 0 a 0. A gente vai ver no ano quanto que ele fez de ganho de capital, praticamente no 0 a 0. E aí você começa a entender como é que gerencia a carteira e tal, porque às vezes você vai vender um fundo com prejuízo de, sei lá, você tem uma posição de R$1.000, você vai vender com prejuízo de 10%, porém você vai pegar esse dinheiro e vai colocar em outro fundo que a perspectiva, o upside é de 20%, 30%, enfim, e mesmo se não acontecer isso, você vai ficar recebendo um dividendo de mais de 1% e tal, enfim. Distorções que o mercado cria que às vezes faz total sentido vender coisas no prejuízo para comprar outras coisas com preço legal. Quer um exemplo pessoal meu de movimentações com prejuízo que eu fiz e que deram super certo depois e que compensou mais que compensou o prejuízo? Quem lembra no Guedes Day, né, já tem tempo do Guedes Day, hein? Falaram que ia tributar fundo imobiliário e tudo mais, e os fundos caíram pra caramba e tudo, aquele auê, a bolsa derretendo banho de sangue. Sentei dinheiro do aporte, coloquei, por minha sorte eu tinha um caixa, geralmente eu não tenho, né? Soquei dinheiro do aporte, acabou o dinheiro, falei, cara, ferrou, preciso de dinheiro e tal. Eu tinha alguns fundos imobiliários que estavam na carteira, mas não era posição principal. O que eu fiz? Eu vendi esses caras e acabei comprando um fundo de qualidade. Então, por exemplo, sei lá, eu tinha HSLG, vendi e comprei o quê? Comprei HGLG que tava barato. E faz total sentido a troca, né? Então, às vezes, faz sentido você ver um fundo que tem inquestionável, igual a HGLG da vida em preço barato, você não tem dinheiro, você faz um giro no prejuízo. Ou às vezes, você tá no prejuízo em algum fundo,
e aí a perspectiva é que daqui para frente ele fique pior do que ele está hoje, né? A situação que está ruim vai se intensificar. Por que não? Vai ficar esperando? Ah, não, vou esperar voltar. Tem muita gente que fica nessa, vou esperar voltar. Fala isso para quem comprou, para quem esperou voltar RBVA. Lembra da RBVA lá atrás, quando deu aquele rolo com o Santander e tal, tava sei lá, R$140? Pois é, nunca mais a cota voltou para esse preço. Então imagina quem no dia falou assim, não vou vender, tá tudo certo e tal, né, vender é coisa de sardinha, não vou executar esse prejuízo e tal. Pois é, tá lá o custo disso. Então, enfim, tem hora que faz sentido. Vamos seguindo. Ele coloca o seguinte, né, eles estão vendo uma recuperação dos rendimentos distribuídos para os fundos imobiliários. Tem alguns fatores que ajudam essa recuperação. O primeiro, inflação alta que a gente teve nesses dois últimos anos aí. Então acaba que esse valor, essa inflação vem para o rendimento, e como os fundos não estão fazendo emissão, ela vem e fica. Então você tinha um contrato que te pagava R$1 milhão por mês, teve a inflação no período de, sei lá, 20%, não foi um pouco mais, um pouco menos disso, o contrato foi para 1.200.000, como seu fundo não cresceu, a quantidade de cotas permaneceu a mesma, você está ganhando mais e melhorou o dividendo, e a gente consegue ver aqui o patamar de distribuição do fundo, como é que está elevado, né? Você pega aqui 2020, 21, 22, e o FFO é o resultado recorrente, sem giro, né? Você consegue ver, por exemplo, no quarto trimestre, ela saiu de 30 centavos, foi para 55, agora 62. E se você pegar, 62, 62, 65, 62, então ele já está num patamar bem mais elevado do que ele esteve nos últimos anos, né? É aquela coisa que eu falo pra vocês, pessoal, já falei isso em outros vídeos. Fundo imobiliário, se ficar sem emissão, ia ser maravilhoso. Se conseguisse crescer de forma orgânica, de outra maneira. A emissão é muito ruim para crescimento, porque é aquela coisa, quando a emissão é boa, o gestor vai lá, compra bons ativos, não sei o que e tudo mais, beleza, é benéfico pro fundo, mas é muito difícil. Dá para contar nos dedos os fundos que realmente fazem boas emissões, né? Tem muita gente que cresce o fundo, muita gestora que cresce o fundo só por crescer, é isso aí, ou então cresce da mesma maneira, tipo, o fundo tinha um cap rate de 8%, cresce comprando ativos a 8% e o fundo só cresce de tamanho, claro, diversifica e tal, mas, pô, o legal é sempre estar fazendo emissão e conseguir fazer com que o próximo ativo que está sendo comprado seja lá 8,1%, 8,2%, 8,3%, para melhorar o cap rate do fundo como um todo, né? Só que o que acontece? Qual que é o grande ponto que acontece? Justamente o contrário. O fundo tem cap rate de 8, os caras começam a comprar 7,9, 7,8 e tal, e aí piora o fundo. A gente via isso muito lá em 2020, 2021, quando ainda estava rolando algum tipo de emissão. Era aquela coisa, o fundo fazia a emissão, pagava o fundo antes da emissão, pagava 70 centavos, passava a emissão, passava a alocação, parava todo o período, o rendimento do fundo ia para 68. Você falava, caraca, velho, o que é isso? E não voltava para 70, né? Então é complicado. Ele fala que algumas vantagens de investir em fundos de fundos. O principal para mim do fundo de fundos é pro cara que é investidor iniciante. Para mim faz total sentido. E claro, pro investidor já mais avançado, pode fazer sentido? Pode. Às vezes você comprar um FOF, a única situação que eu vejo, diga-se de passagem, que pode fazer sentido é você comprar fazer ganho de capital. Um FOF que esteja extremamente amassado e tal, você tá lá vendo na sua cara, o negócio pagando mais de 1% ao mês, extremamente amassado, pô, por que não, né? Fazer um lucrinho. Mas na grande maioria dos casos eu vejo como um bom investimento pro cara iniciante. O cara tá começando, pegando na mãe e tal. Aí o cara lê um relatório desse, entende essa dinâmica do fundo, vender coisas no lucro e no prejuízo para girar a carteira. Ele vai aprendendo com o tempo. Então é legal isso. Mas como eu já falei isso várias vezes em vários vídeos, para mim, FOF tinha que estar entregando muito mais do que entrega hoje. Era pra ser um produto muito melhor. Porque, cara, os caras têm uma baita de uma equipe por trás e tal, não sei o quê. E às vezes não entrega rendimento legal, né? É complicado. Os caras, tipo, por exemplo, a gente vê alguns ativos se destacam, né? Tipo, o SNFF. Os caras vão lá, operam vendido, não sei o quê e tal. Fazem coisa que o investidor médio normal não vai fazer. Mas são poucos fundos que fazem isso, né? Enfim, tem algumas das vantagens, né? Equipe profissional, diversificação, acesso a investimentos exclusivos, isso aqui é um ponto que é legal, e a possibilidade de ativismo de gestão, isso também é bom, isso também dá para tirar um dinheiro. Por exemplo, a gente tem dois exemplos de ativismo aqui, ó. O primeiro é um ganho de capital que eles fizeram no RBFF, compraram por 54, venderam por 61, fizeram um lucro legal, 11% em 2 meses e meio, ótimo. Agora, um ativismo mesmo interessante é esse aqui, ó, é o CJCT. O que é isso? Compraram 43 milhões de reais desse fundo, pediram uma assembleia
para realizar a venda de 3 andares e amortização. Então, eles fizeram uma jogada para conseguir com que o fundo destrave aquele valor, porque às vezes o fundo está muito abaixo do VP e tal, e aí você destrava esse valor. E aí ele até coloca o seguinte, né? Caso aconteça a venda dos demais conjuntos, o lucro para o HFOF vai para 89 centavos por cota. E um ponto que ninguém fala, hein? Quando você pega um fundo imobiliário, um fundo como esse, um fundo pequeno e tal, enfim, e liquida este fundo e recebe todo aquele lucro da venda do imóvel, o dinheiro do principal e etc, 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 e até o ganho de capital que você fez, não tem imposto. Imagina, eu comprei a cota desse fundo por R$50, o patrimonial é 100, eu liquido o fundo e recebo uma amortização de R$120, não tem imposto. É um jeito de você dar um drible na receita, você faz um ganho de capital sem pagar imposto. Por quê? Porque é amortização. Entendeu? A jogada, a malandragem, isso aqui eu acho legal. Isso aqui o investidor médio não consegue fazer. Nem se juntar, você e seus amigos, vocês conseguem fazer isso. Né? Vamos juntar uma galera, vamos pegar o meu grupo Telegram e fazer, vamos todo mundo comprar a cota de um fundo tal e fazer isso. Não vai conseguir, não vai sair. É praticamente impossível. Então, assim, é muito bom isso. Vocês sabiam desse pulo do gato que a galera faz? Você conseguir executar ganho de capital sem pagar imposto? Pois é, malandragem. Porque a Receita não pode te cobrar, porque você não está fazendo venda, você está recebendo uma amortização. E aí imagina, você compra uma cota que vale 100 por 50, aí o patrimonial 100 você compra por 50, e aí você vende liquida esse ativo a 110, a 90, ao valor que seja, essa diferença entre o valor que você comprou e o valor que foi vendido, seja 90, seja 100, seja 120, não tem imposto, porque é amortização. Cara, malandro, hein? Os caras são malandros, é um pulo do gato fazer isso. E no final você pode reconhecer essa diferença como lucro da operação. Então é uma maneira de você dar o drible na receita. Bem legal, né? Enfim, vamos seguindo. Ele coloca, né, um ponto também, né? Como o HFOF está com um deságio legal, você pode comprar ele. Se você comprar todos os fundos que compõem o HFOF a mercado, você vai receber 9,7% ao ano. Comprando o HFOF, você recebe 10,7% por causa do deságio. Né? A questão também do duplo desconto. Né? A cota mercado 69, o patrimonial do fundo é 80. A cota potencial, considerando que os fundos lá dentro subam, é 94. E aí o que vai acontecer? O patrimonial do fundo também vai subir para 94. Então, em tese, você sairia de 69 para 94, né? É isso aí que a gente consegue ver. Claro, é um cenário, isso aqui, ó, no papel é lindo. Você fala, nossa, caraca, ganhar 35% e tal, mas vocês conseguem imaginar esse fundo sendo negociado a R$94? Eu não consigo, pelo menos no curto, médio prazo. Vamos lá. A indústria de fundos imobiliários, eles falam aqui, a gente vê que hoje está sendo dominada pelos fundos de CRI, né? 57% das captações de 22 foram CRI, captaram 21 bi no ano, e temos um pipeline também dominado por fundos de CRI. Hoje o CRI é absurdo como é que está crescendo esse setor, né? O volume diário de negociação se manteve aí na média dos últimos semestres. Esse é aquele gráficozinho de risco entre o IFIX, volatilidade, risco. Nesse ano a gente teve uma volatilidade no IFIX de 5,9% e no IBOV de 20%. Então, para o cara que não gosta de volatilidade e tal, o fundo imobiliário é uma boa opção, né? É um investimento um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu vejo várias pessoas na internet vendendo o fundo imobiliário como se fosse um produto para iniciante, produto tranquilinho e tal. E vocês veem aqui no canal, quem me assiste vê o tanto de coisa que tem para você ficar ligado e olhar em fundo imobiliário. Então não é tão bobinho assim, né? Igual o pessoal costuma querer vender. Né? Eu vejo muita gente querendo vender como se fosse um produto de bobinho e tal. Aí vai, a pessoa compra, quebra a cara e depois fica puto com a indústria de fundos imobiliários. Deveria ficar puto com quem falou, deveria ficar puto com um influencer que foi lá e falou que era bobinho, facinho, que era tudo lindo, o fundo com galpões logísticos maravilhosos. Tem muita coisa que tem que ficar de olho aí. Não é simplesmente, lá, galpão, tá tudo certo, não sei o que. Tô usando galpão de exemplo. Escritório, prédios maravilhosos em São Paulo, mas tem que pegar e olhar o cenário como um todo, né? Que senão você acaba comprando coisa que não é muito interessante. Enfim, carteira dele, a gente vê aí como é que ela tá. Hoje tem 31% em corporativo, 22% em fundos de CRI, as duas maiores posições aí. Tem um pouquinho em logística também. E a questão da estratégia, né? A gente tem renda, que é o que ele vai carregar,
ganho de capital que não vai acontecer e renda e ganho. Renda e ganho foi o que comprou fazer ganho de capital e virou, não foi pra frente, aí vira renda e ganho, né? Aquela posição, esse fundo hoje rodando, desenquadrado, ele tem que ter no máximo 10% dessas duas maiores posições dele aqui, que são fundos da própria gestora, né? Complicado, né? E eu espero aí que eles enquadrem esse negócio. Vocês lembram que esse fundo fez uma emissão recentemente e captou uma merrequinha? Por que ele fez isso? Para driblar a regra, porque a regra no regulamento dele diz o seguinte: ele tem que estar enquadrado no período de 180 dias da última emissão. Só que não tem nada de valor. Se ele fizer uma emissão para captar 10 mil reais, tá valendo, ele dribla a regra. Então, tipo assim, fazer o quê, né? Mas ele tem que se enquadrar aí, e nos valores atuais das cotas desses dois fundos aqui, tá bem difícil ele conseguir fazer isso. O fundo teve um resultado de 62 no mês, e aqui a gente vai comentar o seguinte: olha só nos últimos 12 meses, quanto que ele fez de ganho de capital? 2 milhões e 400 mil reais. Merreca. Olha desde o início, foi 130 milhões, foi menos de 2% do tudo que ele fez aí no histórico dele. Então esse ano foi bem difícil. O fundo teve uma receita total de 186 milhões de reais e só 2 milhões vieram de ganho de capital. Olha só como é que ele não está conseguindo fazer ganho de capital de jeito nenhum, né? Tá bem difícil mesmo. E a gente consegue ver isso por aqui, ó. Fiz rendimentos, fiz vendas, olha lá. Foi só aqui em junho que ele fez um pouquinho mais e só. O resto do ano só parado, tentando girar, mexe aqui, tira ali, não sei o que, vende, arruma um lucro aqui, prejuízo aqui, sai no 0 a 0, vende aqui pá, e fica nessa. Não tem o que fazer. O cenário é muito ruim, né, para ganho de capital. E mais pro FOF, que é um produto grande, difícil de mexer. Enfim, pra gente, investidor pessoa física, é mais fácil, porque todo mês você tem aporte, né? Então todo mês você tem dinheiro novo. Você vai lá, pô, eu quero fazer um ganho de capital nesse fundo aqui, tá extremamente amassado. Você pega o dinheiro do seu aporte no mês, coloca lá e faz, né? O FOF não, ele não tem esse dinheiro, fluxo de dinheiro novo toda hora. É até uma coisa que seria bom no FOF. Imagina se ele pudesse distribuir menos que os 95% que a lei pede. Imagina um FOF podendo distribuir, sei lá, quanto que ele quisesse. Ele podia pegar o dinheiro do rendimento e reaplicar. Mas é complicado, né? Isso aí nunca vai acontecer. Tem que mexer na lei. Imagina você chegar para 513, né, deputados, 81 senadores e falar: cara, eu preciso mudar essa lei aqui de fundo imobiliário para meter o melhor ganho pro produto. Os caras nem sabem o que é, né? É complicado, mas paciência. A gente vai levando aí, fazendo o que dá, com o que o mercado e a regulamentação permite, beleza? Então, fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa se inscrever no canal, dá aquela moral. Até a próxima. Fui!